A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Ou você que já nos acompanha aqui pela misericórdia de Deus, também é muito bem-vindo para continuar nos ajudando a divulgar a Palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre, irmãos, de 2024, nós estamos estudando a revista aqui da Igreja Assembleia de Deus, da classe dos adultos. Esta revista tem como tema o corpo de Cristo, origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. A gente procura gravar aqui uma aula, com os principais pontos, os principais tópicos, fazendo sempre comentários, trazendo aqui várias referências bíblicas para estar embasando o texto, embasando o contexto ao qual nós estamos estudando. É um resumo de aula, uns 25 minutos, 30 minutos de aula, mas que eu creio que está ajudando, que está assim colaborando para que você que é professor, ou mesmo que você que é aluno, que é um subsídio um pouco a mais do que vai ver na sua congregação, é muito bem-vindo estar aqui junto conosco. Nós temos então, irmãos, nesta oportunidade de estar estudando a lição de número 9. Lembrando aos irmãos que as 8 lições anteriores, elas estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada O Corpo de Cristo. Ali você encontra as 8 lições anteriores. A lição anterior, nós estudamos sobre a disciplina na igreja. Como que no início, toda correção ela parece ali ser dolorosa, mas depois ela surte efeito para o nosso crescimento espiritual. Nesta lição de número 9, que nós estaremos lecionando nas igrejas no dia 3 de março de 2024, ela tem como tema o batismo, a primeira ordenança da igreja. E é interessante nós estarmos estudando este conceito, porque ainda tem várias dúvidas. A gente tem a oportunidade de estar lecionando na classe dos juvenis, do adolescente para juvenis ali na faixa de 15 a 17 anos, e quando estava estudando aqui a lição, nós vemos que algumas dúvidas que eles têm estão pontuadas na nossa lição de hoje. Então é interessante nós estudarmos este assunto aqui para podermos estar aí preparados para as perguntas que eles podem estar falando e fazendo a respeito deste conceito. Nós temos como texto áureo para a lição de hoje, Mateus capítulo 28, no verso 19, que diz assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estaremos estudando este texto áureo em um contexto, em um dos nossos tópicos, onde nós estaremos estudando aqui por que nós temos que batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. É o que nós chamamos da forma trinitária. Então nós estaremos adentrando mais no texto áureo no decorrer da nossa lição de hoje. Nós temos como verdade prática o seguinte texto: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Nós vamos ver que não é uma questão de obrigação, é uma questão de ordenança. E aí vem uma pergunta: você precisa ser batizado para ser salvo? Ou todo salvo ele tem essa incumbência de ser batizado? Fique comigo até o final da aula, você com certeza terá a resposta para esta pergunta. Tiago capítulo 1 verso 22 vem dizendo que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas nós devemos ser o quê? Praticantes. Primeiro, para que nós não sejamos nos enganemos a nós mesmos, depois não sejamos enganados por outras pessoas com falsas doutrinas. Então, essa palavra prática aqui é uma palavra que norteia a nossa vida cristã. Nós temos então aqui, irmãos, como leitura bíblica em classe, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 11, que nós estaremos fazendo leitura agora. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados
juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então aqui, irmãos, é interessante a gente ressaltar que tem pessoas, como disse na aula anterior, que ela coleciona, né, pecadinhos de estimação. São aqueles pecadinhos, né, que nós já aprendemos, né, em revistas anteriores, aqueles pecados de comissão. A pessoa sabe que é pecado, mas ela não conseguiu ainda se libertar, né? Não conseguiu ainda se desvincular de algumas práticas, né, que ainda norteiam a vida dela. E para isso, irmãos, só o Espírito Santo do Senhor, só nossas orações, nossa comunhão, o querer ali da pessoa em estar em santidade diante de Deus, para que consiga se libertar, né, destas situações. Aqui o apóstolo Paulo, ele vem tratando, né, e ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo já nos dá a resposta. Ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? No verso 2 ele diz, de modo nenhum. E nós vamos aprender na lição de hoje o quê? Que o batismo é uma forma de nós mostrarmos, né, para o mundo, para as pessoas, que não fazemos mais parte deste sistema pecaminoso. Então aqui temos como objetivos para a nossa lição de hoje. O primeiro, pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. O segundo objetivo, explicar o símbolo e o propósito do batismo. E o terceiro, esclarecer a fórmula e o método do batismo. Como parte motivacional para a nossa aula de hoje, nós temos que o batismo é o símbolo mais eloquente, que é o da alma, que foi sepultada para o mundo e seus valores e ressuscitou para Deus, a fim do quê? De nós andarmos, como o apóstolo Paulo diz no verso 4 aqui, ó, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, nesse contexto ainda motivacional, nós podemos dizer que o quê? Que aquele que se decide, aquele que tem a convicção, né, de descer as águas batismais, ele está dizendo o quê? Ele está declarando, é uma declaração de alma, uma declaração pública de alma, que ele abraçou o quê? Abraçou o Evangelho de Jesus Cristo em estar vivendo em novidade de vida. Amém? Caminhando aqui para a nossa parte de introdução da aula de hoje, nós veremos, ó, nesta lição, que nós vamos estudar uma importante prática cristã. Prática cristã é uma ordenança de Jesus Cristo para a nossa vida e uma prática ao qual nós devemos estar aqui, né, em obediência. Qual é? O batismo nas águas. Também é verdade, irmãos, que é de suma relevância, suma importância para a igreja o que? Essa prática do batismo. É bem verdade também que o autor da revista ele pontua aqui que esta prática, esta ordenança de Jesus Cristo para as nossas vidas, ela vem sofrendo alguns desvios, tanto no seu propósito quanto no quê? Quanto também na sua forma. E nós vamos estar estudando, né, esses dois contextos na lição de hoje. Mas o que nós temos que fazer, né, para que a nossa vida seja cada vez mais pautada na palavra do Senhor? É necessário deixarmos a Bíblia falar a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída esta importante prática seja observado. É aquele versículo, né, de Josué, né? Quando ali o povo se levanta e tal, e ele chega diante do povo e fala, olha, vocês podem servir ao Deus aí que vocês acharem melhor de estar servindo, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nesse contexto de Josué aqui que a gente pode trazer para a lição de hoje,
né? As pessoas, elas podem estar aí fazendo, e nós vamos ver que o batismo, muitas vezes, ele é rejeitado, e o autor da revista, ele trouxe 3 situações aqui, e uma delas é essa ignorância, né? E nós vamos estar, no decorrer da aula, explicando este contexto. E ali, quando Josué fala, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estava dizendo assim, olha, eu vou ficar com a palavra, eu vou ficar com o que diz a Bíblia, trazendo, né, contextualizando para os nossos dias, né, atuais. Nós temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje, batismo. E estaremos estudando aqui 3 tópicos, e cada tópico, né, com os seus subtópicos. O primeiro tópico ele vai trazer como tema pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. O primeiro subtópico tem como tema o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. E por que essa origem de um erro aqui? Nós vamos entender que algumas vamos falar assim, tradições, eles têm o batismo como uma prática de sacramento. E vamos entender o que é essa prática de sacramento. Esta prática de sacramento é um rito que transmite graça espiritual independentemente da fé de quem a pratica. Então este é o conceito. Aqueles que acreditam que um batismo ele é um rito de sacramento, olha o que eles entendem. Eles entendem que o batismo é um rito que transmite graça espiritual independentemente da fé de quem pratica. E nós sabemos, cremos, professamos e ensinamos que o batismo ele não é uma vacina, né? Uma vacina, vou lá, vou me batizar e vou me tornar imune ao pecado, né? Nós vamos estar estudando todo esse contexto aqui também. Então, desta forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. E nós vamos estudar, e nós cremos, entendemos que, até por exemplos bíblicos, né, que o batismo ele não é em si um ato, né, que garante ou necessário para a salvação. O que é necessário para a salvação? Você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, ele se tornar o seu Senhor e você passar a andar e a viver em novidade de vida. O batismo é, sim, mais um ato, um ritual que Jesus Cristo deixou para que nós possamos estar obedecendo, e ele é o maior exemplo, né? Ele é o maior exemplo para a nossa vida. Então, nesse contexto aqui ainda, caminhando para o segundo subtópico, nós vamos ver que o batismo não é sacramento, mas uma ordenança de Cristo, como nós vemos batendo nessa tecla. Então, no batismo, no batismo não há um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação, como a gente já colocou aqui aos irmãos. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça. Então é assim, eu me batizo, né, eu me decidi a me batizar porque eu já fui alcançado pela graça e não para ser alcançado pela graça. E nesse sentido, e não a quem quer obter alguma graça através dele, né? Eu acho que ficou bem claro já para os irmãos, né, esse contexto. E o terceiro subtópico ele ainda vai aprofundar um pouco mais. Ele vem dizendo, o batismo deve ser administrado aos adultos, né? Surge esta pergunta ainda no meio cristão, né? Será que deve se batizar a criança? Será que não deve? Né? Tem contexto bíblico? Será que pode? Será que não pode? A nossa igreja Assembleia de Deus, no Ministério Belém, não tem por hábito batizar crianças. E nós estamos, né, dizendo isso, que pautados na palavra do Senhor. Vamos lá entender esse contexto, lá em Mateus capítulo 19, no verso de número 14. Vamos trazer aqui, né, para embasar o texto e para embasar, né, o que nós cremos aqui. Mateus capítulo 19, no verso 14, a palavra do Senhor diz assim, Jesus, porém, disse, deixar os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E nós vamos entender que o batismo é para aqueles que creem nesta doutrina, que creem nesta ordenança. E uma criança em si, ela ainda não tem essa capacidade de estar decidindo por si ali esta parte de crença. Ainda neste contexto aqui, podemos trazer aqui, que o ensino de Jesus Cristo afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce,
Vamos lá ler um texto bem conhecido, ó, Marcos capítulo de número 16, no verso de número 16, a palavra do Senhor, ó, ela vem dizendo para nós embasarmos esse contexto aqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, neste contexto aqui que estamos lendo, ó, o autor da revista ele pontua: uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas, né? Então, por isso aqui nós cremos, nós ensinamos e nós professamos aqui através da nossa fé, né? E por esse motivo, né, a Igreja Assembleia de Deus ela não batiza criança. A idade, né, que nós fazemos o batismo, né, é a partir ali de 11 anos com a permissão dos pais e 12 anos, né, o adolescente ele já tem essa condição de crença, né, de maturidade, de razão, né, já chegou a essa idade de razão para se decidir a descer as águas. Então, neste tópico de número 1, nós aprendemos aqui, ó, sobre o batismo visto como sacramento, que é um erro, né? Nós vimos aqui que o batismo não é o sacramento, mas é uma ordenança de Cristo. E no terceiro tópico nós falamos sobre que os adultos, né, devem ser batizados. Então o resumo diz assim: o batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos. E nós explicamos, né, dentro deste conceito aqui, o porquê o batismo aí para os adultos. O tópico de número 2, ele tem como tema o símbolo e o propósito do batismo. Aqui também estaremos estudando 3 subtópicos, né? E o primeiro subtópico ele vem trazendo como tema símbolo do batismo, identificação com Cristo. Aqui é importante a gente pontuar, né, e voltar a dizer que Cristo estabeleceu o modelo para o batismo cristão quando ele mesmo foi batizado por João no início do seu ministério público, lá em Mateus capítulo 3, do verso 13 ao verso de número 17. Ainda neste contexto, ó, o batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Nós voltaremos a falar no tópico de número 3 sobre a forma. Lembra lá no início da aula que a gente falou que algumas crenças, né, algumas tradições estão aí meio que desviando, né, o propósito e a forma. Aqui então, ó, sobre a forma, né, de imersão aqui, estaremos tratando, né, um pouquinho mais a fundo lá no tópico de número 3. Então, dando sequência aqui, ó, o apóstolo Paulo, ele mostra lá em Romanos capítulo 6, do verso 3 ao verso de número 5, que o ato de emergir da água onde havia sido submerso retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo, como nós lemos lá no versículo de número 4 da nossa leitura bíblica em classe, ó. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Irmãos, que palavra forte, né? Esse final do versículo aqui, novidade de vida, né? O salmista vai dizer que Deus ele colocou um novo cântico na nossa boca. Se colocou um novo cântico é porque havia um cântico antigo. E aqui, se Paulo nos orienta a viver em novidade de vida, é porque outrora nós não estávamos vivendo, né, nesta novidade de vida, né, nesta nova, vamos falar assim, neste novo ser, né, nessa nova regeneração que Cristo trouxe, né, através da sua morte na cruz do Calvário para a nossa vida. O segundo subtópico ele vai falar sobre o propósito do batismo como testemunho público da fé cristã. Aqui, irmãos, eu tive o privilégio de ser pastoreado por um amigo, né, o pastor Oséias, supervisor aqui do nosso campo, e conversando com ele a respeito sobre o batismo, em uma situação, ele falou: Edson, se resume em uma palavra, convicção. E eu achei interessante aqui, porque o autor da revista ele traz nesse mesmo contexto. Olha só, aqui então nós vamos ver que o batismo é uma pública profissão de fé, né? Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Vamos lá ler Atos capítulo 2, no verso de número 41. Atos capítulo de número 2, no verso de número 41. Vamos estar
trazendo esse texto aqui para embasar nessa profissão de fé, né? Diz assim o texto: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, nesse contexto, quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Então, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus Cristo. Aqui, então, irmãos, essa palavra convicto, né, uma das definições do dicionário da língua portuguesa é a opinião firme a respeito de algo. Ou seja, não pode haver dúvida neste sentido. E o subtópico de número 2, ele traz dentro desse contexto, esse mesmo tema. Ó. Não há espaço para indecisão. Aqui eu ainda gostaria de ler com os irmãos, em Atos capítulo de número 8, do verso de número 12, a respeito, né, de que o batismo é para salvos e convertidos. Atos capítulo de número 8, no verso de número 12. A palavra do Senhor, ela vem dizendo assim, ó, Atos capítulo de número 8, verso de número 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Por quê? Eles, como crescem em Filipe. Então, aqui nesse contexto aqui, nós vamos ver, né, que as pessoas, elas se batizavam, por quê? Porque elas creram, elas estavam crendo nesta doutrina, eles estavam crendo que isto é da parte do nosso Deus. E aí, neste contexto aqui de indecisão, que não há espaço para indecisão, somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. E o autor da revista, ele pontua 3 situações aqui pelas quais as pessoas ainda não se decidem ou não estão totalmente convictas de descer as águas batismais. O primeiro, ignorância. Nesse sentido aqui de ignorância aqui, o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. E aqui nós já trouxemos a explicação aqui para os irmãos que o batismo, ele não é uma vacina que vai nos imunizar de não cometermos mais pecado. Então, nesse sentido aqui de ignorância, muito na verdade, né, não conhece ainda este ensino, né, não conhece ainda esse ritual que Jesus Cristo deixou, o propósito, a forma como nós estamos aqui trazendo aos irmãos. Então tem essa parte. E por outra parte já ouvi, né, de uma jovem dizendo assim, eu tenho medo de me batizar e depois eu pecar, e aí como que vai ser? A cobrança vai ser maior, né? Como que vai ser isso daí? Então, nesse contexto aqui, é bom explicar que não é porque você é batizado que você recebeu uma vacina e você não vai estar suscetível ao erro ou suscetível ao pecado. É só a graça, né? Só a nossa comunhão, né? Só o nosso ali, nosso particular com Deus para estar nos livrando, né, do ato pecaminoso, né? Nesse contexto ainda aqui, podemos trazer a segunda situação que o autor da revista pontua aqui, falta de convicção de fé. Nós já trouxemos aqui o que significa essa palavra convicção. É ter uma opinião firme. Eu quero porque eu creio e porque Jesus Cristo eu tenho como modelo. Ele se batizou, né? Ele desceu ali as águas do Jordão e eu quero isso para a minha vida. Eu vou querer cada dia ser o quê? Melhor. É aquilo que a gente costuma dizer, né? Ser melhor hoje do que fui ontem e ser melhor amanhã do que estou sendo hoje. Então eu quero isso para a minha vida como convicção de que eu me batizando, eu vou procurar ser, sim, né? Sempre estar melhorando na presença do Senhor. Então, ainda podemos trazer ainda neste conceito aqui ainda, a terceira situação que o autor da revista coloca aqui, que é a falta de conversão. Em que sentido falta de conversão? A gente costuma analisar assim, as pessoas ali, elas saíram do Egito, né? Só que lá na frente a gente vai perceber, quando eles reclamam com Moisés ali,
que o Egito não havia saído de dentro deles. Então, nesse contexto aqui, são aquelas pessoas ainda que não cortaram o cordão umbilical com as práticas, com as coisas do mundo, né? Então, nós vimos aqui, no mínimo, 3 situações. Ignorância, a pessoa achar que o batismo vai ser uma vacina que vai imunizar ela aí contra o pecado. A segunda situação aqui é falta de convicção, né? de fé, né? De falar, não, eu creio, é assim, a palavra do Senhor ensina e eu vou praticar. E a terceira situação aqui é, propriamente dito aí, falta de conversão. Né? Será que se eu me batizar, eu vou ter que deixar de fazer isso que eu ainda gosto de fazer? Ou seja, que a gente colocou aqui, né? Não cortou ainda, né, o cordão umbilical. Saiu do Egito, mas, vamos falar, levou um pedacinho do Egito dentro de si. Então, este tópico de número 2, nós aprendemos aqui, ó, sobre o símbolo do batismo, né, que é uma identificação com Cristo. Falamos também aqui aos irmãos sobre o propósito do batismo como testemunho de fé pública e também, né, falamos sobre a questão de não poder haver indecisão, de não poder haver dúvida. Então o resumo diz assim: o batismo em água simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público da fé. Amém? Caminhando aqui para o nosso terceiro e último tópico da nossa lição de hoje, temos o seguinte tema: a fórmula e o método do batismo. Aqui nós vamos falar sobre, lá no início da aula nós falamos, né, que algumas crenças aí já estão aí trazendo alguns desvios, né, ao propósito e à forma de batismo, e agora nós vamos estar falando aí sobre a forma trinitária do batismo, vamos falar sobre a forma herética do batismo e vamos estar falando também porque cremos, né, na imersão como forma, né, como método bíblico para o batismo. Então o primeiro subtópico vai trazer assim, ó, a fórmula trinitária do batismo. Lá em Mateus capítulo 28, no verso 19, que é o nosso texto áureo, diz assim, ó: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, apesar de não constar essa palavra na Bíblia, Trindade, nós estudamos este conceito já e sabemos, né, e cremos, né, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Né? Quando fui batizado ou quando somos batizados, né, na igreja, Assembleia de Deus aqui no Ministério Belém, né, o pastor ali, o ministrante do batismo, ao imergir você na água, ele fala, então você seja batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, porque isso, ó, é bíblico, né? Jesus Cristo nos deu essa incumbência, ó, nesse caso, ó, isso porque esse texto, ó, lá de Mateus 28, 19, ele cita 3 pessoas da Trindade, como expliquei aos irmãos, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas distintas com uma só essência. Então, ó, no rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no segundo subtópico nós vamos tratar sobre a forma herética do batismo. O que é a forma herética aqui? É fazer ou falar, né, aquilo que está na Bíblia quando na verdade não está, né? Trazendo aqui uma forma sucinta aos irmãos. Então, ó, nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem essa fórmula, né, trinitariana, que é o Pai, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem por exemplo, pratica os unicismos, que eles creem o quê? Eles batizam só em nome de Jesus Cristo. E aí, nesse contexto, nós já vimos em Mateus capítulo 28, 19, o próprio Jesus Cristo deixando, né, a fórmula trinitária para esse contexto aqui. O terceiro subtópico, ele vai tratar então sobre a forma, né? Nós falamos sobre a fórmula e agora vamos falar sobre a forma. Imersão, o método bíblico do batismo. Aqui, ó, o batismo por aspersão, que é aquele que só joga água ali no rosto ali, no Novo Testamento, esse tipo de batismo, ele se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, no contexto do Novo Testamento, mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão, né? Não tem esse exemplo de aspersão, tem sim por imersão. Olha só, a palavra grega
baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Olha lá o texto, né, que diz em Marcos capítulo 1, no verso de número 5. Ó. É um dos textos que diz que o povo saía para ser batizado por João, dentro do Rio Jordão. Ó. Por João no Rio Jordão, ou seja, dentro do Rio Jordão. Outro texto que a gente pode trazer, da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água, que o autor coloca entre aspas aqui, Marcos capítulo 1, no verso 10. João batizava onde havia então muita água, como nós podemos ver em João capítulo de número 3, no verso de número 23. Então, podemos aqui trazer como resumo deste tópico, onde nós estudamos sobre o porquê ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falamos aqui sobre a fórmula herética do batismo, né? Que é no caso de ser batizado ali só em nome de Jesus, né? No caso o unicismo. E falamos sobre o porquê da forma de ser batizado, né? Por imersão e não aspersão. Então o resumo diz assim, a fórmula trinitária do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caminhando então, irmãos, para a nossa conclusão da nossa lição de hoje, nesta lição nós procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Nós mostramos aqui, que embora não tenha atribuição de salvação, como nós explicamos, a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Para terminarmos aqui, podemos citar, por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração, continue trazendo esclarecimentos, né, sobre este contexto tão relevante. Nós estaremos estudando, irmãos, na lição de número 10, outra ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos falando sobre a ceia do Senhor, que é a segunda ordenança, né, que o Senhor deixou para a sua igreja. Então, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério. Amém?